Irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma coisa aqui hoje que não é muito usual nos nossos cultos de quinta-feira e de domingo, mas eu tinha preparado essa ministração de hoje para ser feita na escola bíblica dominical. Mas como eu não poderei ministrar na escola bíblica, o pastor pediu para que eu ministrasse hoje, então eu vou fazer uma pequena apresentação de slide aqui, como se nós estivéssemos na escola bíblica dominical, tá? Mas eu prometo que eu não vou me delongar, não vou cansar os irmãos, mas é um assunto importante que eu quero tratar nessa noite. É um assunto, primeiro, polêmico, é um assunto difícil de nós tratarmos, é um assunto que muitas pessoas que ministram a palavra não gostam de tratar. Nós temos aí muitos pastores que já são pastores há muito tempo, estão na mídia, que quando podem fogem de tratar deste assunto por conta dos comentários depois que se fazem sobre este assunto que eles ministraram. Mas é um assunto muito importante, é um assunto que diz respeito a mim e a você. Dízimos e ofertas são para hoje? São duas coisas que nós devemos praticar ainda hoje? É uma coisa que nós como cristãos devemos praticar, devemos fazer? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 6. Esse negócio não combina com a gente não, Luiz. A gente testou, retestou, fez, refez, mas não está querendo combinar não. Eu estou falando para você que eu acho que a televisão desligou porque não está aparecendo nem a barrinha aqui embaixo aqui, ó, do computador. Apesar da luzinha dela ali tá azul. Mas vamos lá, irmãos. Malaquias 3, a partir do verso 6. Fala assim para mim e para você: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, fala conosco, Pai, através da mensagem, da palavra que será ministrada aqui nesta noite. Nós sabemos que todos os ensinamentos que vêm do Senhor são para nos fazer homens, mulheres, servos e servas melhores na Tua presença. Que nós possamos sair daqui hoje com um entendimento na Tua palavra sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar, sobre aquilo que o Senhor quer tratar nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Apareceu? Aleluia. Glória a Deus. Então, dízimos e ofertas são para hoje?
Meus irmãos, se você for na internet, você vai ver muitas pessoas defendendo e você vai ver muitas pessoas combatendo. Você vai ver que existem até teses de doutorado contra o dízimo e as ofertas, contra a doutrina do dízimo e das ofertas. Você vai ver que existem grandes homens de Deus que, quando falam em dízimo e em oferta, eles são taxados como ladrões, eles são taxados como aproveitadores, eles são taxados como homens que querem tirar o dinheiro do povo e toda essa coisa que eu tenho certeza que vocês já ouviram e vocês conhecem. Mas veja bem uma coisa que me chama a atenção logo no início do texto que nós lemos, no verso 7, tem uma frase que diz assim: tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. E ele diz no verso anterior, no verso 6, que ele não muda, que essa é a razão de nós não sermos consumidos. Ele, o Senhor, não muda, é a razão de nós não sermos consumidos, e que desde os dias de vossos pais, aquele povo tinha se desviado dos estatutos e não guardado os mandamentos do Senhor. Então ele fala: tornai-vos para mim. Primeira coisa que Deus quer, que precisa tornar para Deus, é o nosso coração. A primeira coisa para que tudo, espiritualmente falando, se o meu coração não estiver voltado para Deus, eu não vou, como cristão, acreditar nas doutrinas que o Senhor deixou para mim na palavra de Deus. Então o Senhor fala assim: tornai para mim, tornem para mim, voltem a andar comigo, voltem a andar nos meus estatutos, voltem a andar nos meus caminhos, e eu me tornarei a vós. E eu tornarei para vocês. E eu voltarei a estar com vocês. Então a primeira reflexão que nós precisamos fazer nessa noite é: aonde está o meu coração? Eu estava falando com a pastora Juliane ontem em casa, nós estávamos conversando sobre algumas pessoas que nós conhecemos, alguns casamentos de algumas pessoas da igreja que por vários motivos estão se desfazendo, e eu falei com a pastora Juliane o seguinte, falei: meu bem, olha só, as pessoas, elas não se separam por si só, porque eu não gosto, não convivo, não. Você sabe como é que acontece uma separação num casamento? Primeiro, a gente se separa de Deus, como esse povo aqui. A gente não torna para Deus, separa de Deus, não torna para Deus, e a consequência é que acaba que o casamento vai embora. Como vai uma vida espiritual embora? A gente deixa o nosso coração se distanciar de Deus, a gente não se torna para Deus, não quer voltar para Deus, e a nossa vida espiritual vai ralo abaixo, vai embora, porque nós não quisemos retornar o nosso coração para Deus. Primeiro o coração se torna para Deus, depois o bolso, no nosso caso aqui, como nós estamos falando de dízimo e oferta. Quando voltamos o nosso coração para Deus, então tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, estará no altar de Deus, para que nós possamos usar em serviço de Deus. Nós não vamos conseguir usar as coisas que nós possuímos, seja o nosso carro, seja a nossa casa, seja os nossos bens, seja o nosso dinheiro, nós não vamos conseguir usar isso em prol do reino de Deus se o nosso coração não estiver voltado para Deus. Se o nosso coração não estiver voltado para as coisas de Deus. Fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas
Sem voltar o coração a Deus, ele gera farisaísmo, legalismo, fazendo do dízimo para mim e para você um simples amuleto. Eu vou lá, entrego o meu dízimo, porque está escrito, porque o pastor foi lá, fez um apelo, eu vou lá e entrego como quem diz assim: Senhor, fiz a minha parte. Só entrego, porque é importante entregar. É assim, eu cumpri o meu papel, cumpri a minha obrigação. A gente faz isso muitas vezes de forma mecânica, sem entender por que estamos fazendo, sem entender qual o princípio que está por trás daquela situação. Então, continuando, passa você aí para mim, Luiz. Mais um, por favor. Olha lá. Aí, o que acontece? Começam as desculpas quando o nosso coração não está voltado para Deus, quando nós não estamos conseguindo colocar os nossos bens, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas coisas, as nossas posses em serviço do reino de Deus, nós começamos a dar algumas desculpas pela qual nós não somos dizimistas. E algumas delas são as seguintes. Primeiro, eu não sou dizimista, pois o dízimo é da época da lei. E nós estamos hoje na dispensação da graça, na época da graça. Eu quero dizer para você, irmãos, que o dízimo aparece na lei, nos livros proféticos, nos livros poéticos, nos evangelhos, nas epístolas, ou seja, o dízimo está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Abraão entregou o dízimo antes da instituição da lei. Aproximadamente 400 anos da lei ser instituída. Jacó entregou o dízimo antes da instituição da lei. E aí eu quero abrir um parêntese aqui. Não entregamos o nosso dízimo, muito como nós vimos aqui, uma das desculpas porque nós estamos na época da lei. Fala para mim aí, você agora, rápido, que você lembra aí agora, alguma coisa que está lá na lei que eu e você não podemos fazer. Qualquer um. Não matarás. Você pode matar? Pode, sim ou não? Tem gente aí? Não pode. Eu posso matar? Não posso matar. Mas está na lei. Não está na lei? Então, se o dízimo é da lei, é só para ser cumprido na época da lei, então eu posso matar hoje. Posso ou não posso? Pode? Se olhasse por esse prisma, poderia. Só que o Senhor Jesus, no Evangelho, em um dos Evangelhos, ele diz assim para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Fazem certinho, vocês dão o dízimo certinho de tudo que tem que dar, mas negligenciam a justiça. Se o dízimo fosse hoje somente da época da lei, queridos, o Senhor não tinha falado, não tinha repreendido os fariseus, dizendo que eles estavam certos em entregar o dízimo de tudo que precisavam entregar, mas eles negligenciavam aquilo que era mais importante. Eles negligenciavam a justiça, eles negligenciavam o juízo, eles negligenciavam o amor ao próximo, eles negligenciavam uma vida de compaixão. Então este argumento de que o dízimo, eu não sou dizimista, porque o dízimo era da época da lei e hoje eu não tenho que cumprir a lei, esse argumento não se sustenta. O Senhor Jesus não cancelou a lei. O Senhor Jesus veio para cumprir
a lei. E o Senhor Jesus continua sendo para mim e para você a lei maior. E então esse argumento é insustentável, porque a lei continua valendo em Cristo Jesus e tudo que Ele estabeleceu. O Senhor não nos permite hoje que a gente mate, o Senhor não nos permite hoje que a gente roube, o Senhor não nos permite hoje que a gente cobice as coisas que são do próximo. Então, o Senhor cumpriu toda a lei, Ele veio para cumprir a lei e Ele veio para dizer: em mim, cumpram os mandamentos e os estatutos que eu estou mandando você cumprir. O Senhor, quando Jesus veio, Ele não cancelou o que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos, mas Ele pegou os 10 mandamentos e sintetizou para mim e para você em 2 coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a você mesmo. Essa hoje é a minha lei, é a sua lei. Então, olha lá, mais uma desculpa. Eu não entrego meu dízimo, pois eu ganho pouco. Não sobra, mas a Bíblia nos ensina que dízimo é primícias. O que quer dizer a palavra primícias, queridos, na tradução literal? Primeiros frutos. Então você vai entregar para Deus a sua primícia, as primeiras coisas. No caso do nosso dízimo e da nossa oferta, nós recebemos o nosso salário. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É consagrar a Deus aquilo que é dele. Se o meu salário caiu na minha conta R$1.500, eu ganho R$1.350, porque R$150 não são meus, são de Deus, porque o dízimo é santo a Ele, o dízimo é santo a Deus. Então 10% daquele valor que cai na minha conta não me pertence, e eu posso ganhar pouco, posso ganhar muito, posso ganhar um dinheiro exorbitante. Se eu não acreditar que Deus é a fonte da minha provisão, eu não vou ser dizimista. Eu posso ganhar hoje R$1.500, posso ganhar amanhã R$1 milhão. Se eu não for dizimista hoje, eu não serei amanhã, porque o que me faz ser dizimista não é o quanto eu ganho, não é o quanto cai na minha conta bancária. O que me faz ser dizimista é a fé em acreditar de que Deus é a fonte da minha provisão e de que o dízimo, 10%, é santo a Ele, é dele, pertence a Ele, não é meu. Se você está esperando sobrar dinheiro para entregar o seu dízimo, lamento te informar, irmão, mas não vai sobrar. Você sabe por que não vai sobrar? Porque Deus não vai deixar sobrar. Quando você retém o dízimo de Deus, você coloca o seu salário em um saco furado. Vamos ler um texto aí? Se você quiser acompanhar, você volta 2 livros aí para trás de onde nós estamos. Ageu, capítulo 1, do verso 5 ao verso 11, diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado, ou num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando os trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa,
que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Deus não é Deus de sobra. Sobra a gente dá para porco. Que sobra a gente dá para porco. Deus é Deus de primícias, das primeiras coisas. Você sabe por quê? Porque Deus não dá para mim e para você sobra. Ah, a pastora Rita me pediu aqui uma bênção, vou fazer o seguinte, eu peguei muito aqui, eu dei para... vou dar para a pastora Rita aqui o que sobrou. Ela vai ficar satisfeita, ela vai ficar feliz. Deus não dá para mim e para você sobra. E o texto diz aqui que porque nós nos preocupamos, o texto não está falando que nós acabamos de ler, que você não pode se preocupar com a sua casa, que você não pode pintar a sua casa, cuidar da sua casa, não é nada disso que o texto aqui está dizendo. Mas o texto está dizendo que aquele povo deixou de edificar a casa do Senhor, deixou de edificar um templo para o Senhor, deixou de construir alguma coisa para o Senhor, porque estava mais preocupado com as suas coisas. E ele diz aqui, vocês comem, mas não se satisfazem, bebem, mas não mata a sede. Vocês se vestem, mas continuam com frio. E aí vocês trazem um pouquinho para casa, e esse pouco, quando vocês trazem, eu assopro. Porque vocês me abandonaram. Vocês abandonaram a minha casa, abandonaram os meus mandamentos, abandonaram os meus estatutos. Ainda algumas desculpas para não entregarmos o nosso dízimo. Eu não entrego dízimo, pois eu entrego oferta. Eu sou até generoso nas ofertas que eu entrego. A oferta não substitui o dízimo. A oferta ela completa. O dízimo é do Senhor. 10% do que eu ganho não é meu, não me pertence, tem um dono, é o Senhor. As minhas ofertas expressam a minha gratidão por aquilo que Deus faz por mim. Então, o dízimo eu estou devolvendo para Deus o que é dele. Com a minha oferta, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele tem feito por mim. Então, a oferta, ela não substitui o dízimo, ela completa. Ela é um complemento do dízimo. Nós devolvemos a Deus o que pertence a Ele, e cada um, segundo a sua posse, oferece a Deus uma oferta de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito na vida. E aí oferta não tem valor, oferta não tem quantidade, oferta não tem porcentagem. É o quanto você se sente grato naquele momento e pode agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você. Então a oferta, ela não substitui o dízimo, ela completa. A oferta é uma forma de expressar a nossa gratidão. Então, dízimo, queridos, como nós já falamos, é santo ao Senhor. Não é meu, não é seu. E por que o texto diz para mim e para você que nós temos roubado a Deus? Porque se eu fico com uma coisa que não é minha, eu estou me apoderando de uma coisa que não me pertence. Se cai na minha conta R$ 1.500 e eu preciso de R$ 150 devolver a Deus, se aqueles R$ 150 ficam na minha conta, eu me apropriei indevidamente de uma coisa que não é minha. Por isso eu me torno um ladrão. Por isso Deus diz que o povo estava o roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas, porque eu me aproprio de uma coisa que não é minha. E para você ser um dizimista, para você ser um ofertante,
precisamos, irmãos, de fé. Precisamos ter muita fé. Antigamente era muito difícil, no sentido assim, o salário caía na sua conta, você tinha que ir no banco, sacar o dinheiro, aí às vezes você sacava o dinheiro, passava na frente da sorveteria, tomava um picolé. Hoje em dia, irmãos, é tão fácil, hoje em dia tem transferência, Pix, PicPay, nós temos o banco no celular, no smartphone. Hoje a gente não tem mais desculpa. Para não ter esse tipo de problema, para não acontecer esse tipo de tentação, chega lá no trabalho, o pessoal fala assim, o salário já está na conta, eu entro no aplicativo, vejo quanto é que foi o saldo e pum, já transfiro para a conta da igreja. Bom, já não tenho mais problema. Transferir. Senhor, está aí, ó. O que te pertence já está na sua mão. O que me pertence está comigo e eu vou fazer o que precisa ser feito e o que eu acho que precisa ser feito. Então, quando eu retenho o dízimo, o que acontece? Por que eu retenho? Porque eu fico com uma coisa que não é minha. Como nós já falamos, primeira coisa, eu me torno um ladrão. Se esse copo aqui é da igreja, eu peguei aqui, fui embora, eu levei este copo para casa, não vou devolver este copo, eu estou me apropriando de uma coisa que não é minha, apesar de você achar que poder achar que é uma besteira, mas eu roubei um copo. Eu roubei um copo, eu tomei posse de uma coisa que não me pertence. Então, quando eu retenho o meu dízimo, eu me torno um ladrão. O meu dízimo não, né? O dízimo do Senhor. O dízimo não é meu. Quando eu retenho o dízimo, eu estou roubando a Deus, pois estão ficando com algo que não me pertence. Estou roubando a mim mesmo. Por quê? Pois eu dou legalidade para o devorador trabalhar na minha vida. O texto diz que se eu for dizimista, se você acompanhar e lembrar que nós lemos aí em Malaquias, o texto diz que se eu entregar, por causa disso, ele e o Senhor repreenderá o devorador. Mas quando eu não entrego, eu dou brecha para que o devorador trabalhe na minha vida. Eu dou legalidade para que o devorador venha e trabalhe na minha vida. E eu estou roubando ao próximo, pois a igreja, como instituição, fica impedida ou prejudicada de realizar a obra de Deus. Então olha quantas coisas eu roubo a Deus quando eu retenho o dízimo. Eu roubo a mim mesmo porque eu trago sobre a minha vida e sobre a vida da minha família legalidade para que o devorador possa trabalhar na minha vida. E eu roubo a igreja porque eu faço com que a igreja fique prejudicada em fazer a obra de Deus. Como? Deixando de mandar um missionário, deixando de dar uma oferta para alguém. A igreja daquele mês não vai conseguir dar uma cesta básica para uma família X, não vai conseguir pagar o seu aluguel, honrar os seus compromissos, um monte de coisa. Então, quando eu retenho o dízimo, eu não prejudico só a Deus, eu não roubo só a Deus, eu prejudico ao próximo e eu prejudico a mim mesmo. E prejudico a minha casa, prejudico a minha família, prejudico a todos aqueles que estão debaixo da minha autoridade, debaixo do meu cuidado, por causa de uma negligência minha. Eu chamo maldição sobre a minha vida. Diz o texto também, o texto diz aí para mim e para você, que com maldição sois amaldiçoados, porque roubaste a mim.
E eu quero abrir aqui um parênteses, porque talvez você diga assim para mim, mas pastor, Cristo se fez maldito por mim na cruz do Calvário. É verdade, mas Cristo se fez maldito por mim e por você em questão da nossa salvação, em questão de nos salvar, em questão de perdoar os nossos pecados. Agora, atitudes que eu tomo erradas ou que eu deixo de fazer, eu vou ter que pagar, arcar com as consequências. Qual é a consequência de eu reter o dízimo? O devorador vai ter legalidade sobre a minha vida, eu vou ter que arcar com isso. Não tem jeito. Certa feita, pastor Cláudio Duarte, num vídeo na internet, uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, o inimigo está furioso comigo, a fatura do meu cartão de crédito veio não sei quantos, é mesmo? O devorador está furioso. Eu falei: então tá bom, faz o seguinte, no próximo culto, você traz a fatura do seu cartão de crédito, que tudo que o devorador tiver comprado eu vou pagar para você. Como assim, pastor? Vou pagar. Tiver lá vela preta, vela vermelha, farofa, esse negócio eu vou pagar para você. Rapaz, presta atenção, você deu legalidade para... E olha só, o devorador, queridos, ele não vai vir aqui e vai comprar. O devorador vai trabalhar na minha vida, ele vai comprar com o meu dinheiro, vai usar o meu cartão de crédito. Não. Ele vai fazer eu e você gastar dinheiro naquilo que a gente não precisa gastar e naquilo que a gente não queria gastar. Seja com remédio, seja o carro que vai quebrar, seja a casa que vai dar um problema. Podem ser N coisas e N situações. A questão é que se eu retenho o meu dízimo, eu dou legalidade, o meu dízimo não, o dízimo do Senhor, eu dou legalidade para o devorador trabalhar na minha vida. É fácil entregar o dízimo? Não é não. Não é fácil não. Eu sei que não é fácil. Não estou dizendo para você que é fácil. Muitas vezes nós pensamos e não entregar. Não estou aqui dizendo para você também que muitas vezes eu não pensei em entregar, por N situações. Mas a gente precisa, hoje eu tenho uma outra cabeça, uma outra maturidade, eu consegui entender que 90% sobre a bênção de Deus é melhor do que 100% sobre maldição. Porque se você parar para pensar, queridos, 10% daquilo que eu ganho, daquilo que você ganha, se a gente estiver muito enrolado, não vai resolver a nossa vida. Não vai resolver. Você pode ter os 100% de dinheiro na sua conta. É matemática. Se eu ganho 5, gastei 10, não adianta. Se eu ganho 9, gastei 15, não tem como. Então, eu preciso entender que, primeiro, eu tenho um limite para gastar. Cada um tem um limite. Cada um sabe até onde pode dar o próximo passo. Existem situações que um mês ou outro nos fogem do controle? Claro, um menino fica doente, alguma coisa acontece. E eu não estou dizendo aqui também, irmãos, abro um outro parênteses aqui, porque só porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, você é dizimista, você é ofertante, o carro não vai quebrar, a gente não vai ficar doente, tá? Não tem nada disso. Essas coisas acontecem na nossa vida, acontece com todo mundo. Não tem carro que não quebra. Aí, se tivesse carro que não quebrasse, coitado do Nivaldo, ele ia consertar qual carro? Aí o Nivaldo estava, né? Não tem dente que não dá problema. Se não tivesse dente que não desse problema, o dentista, coitado. Se a roupa não furasse, como é que a Marcelene ganha dinheiro? Costurando roupa. Então, não tem, tá? Não estou aqui dizendo também que você vai ser... o pastor falou que se eu for dizimista ofertante, nunca mais vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se eu for dizimista e ofertante, a bênção de Deus estará sobre a minha vida.
Se eu não for dizimista, não for ofertante, a bênção de Deus não estará sobre a minha vida. Vamos para nós caminharmos aqui para o final. Promessa para os fiéis nos dízimos e ofertas. Primeiro, abertura das janelas dos céus. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Segundo, derramamento de bênçãos sobre a sua vida. Terceiro, repreensão da ação do devorador. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E tem mais um. Quarto, uma vida plenamente feliz. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pode tirar a luz aí, por favor. Então, irmãos, veja bem, a bênção chegar sobre até mim e sobre você depende da minha fidelidade e da sua fidelidade, tá? Eu não estou aqui, essa palavra, o pastor não me pediu para dar essa palavra porque era para mandar recado para ninguém, porque por causa disso, daquilo, não. Senhor, nutriu no meu coração este sentimento, conversando com algumas pessoas que estão passando por algum tipo de situação. Eu falei assim, eu preciso dar uma palavra para a igreja, não só para a igreja aqui, para depois aqueles que vão nos assistir essa mensagem no YouTube, para entender um princípio na vida. Porque se tem uma lei, irmãos, dentre todas e dentre muitas, que funciona, é a lei da semeadura e da colheita. Pode até demorar um pouquinho, mas você colhe. Nós escutamos aqui há umas 2, 3 semanas atrás, a irmã Luzmar falando, 10 anos orando, chegou, plantou, oração, plantou, joelho no chão, plantou, busca, colheu. É um princípio imutável, lei da semeadura e da colheita. Se você semear, você colhe. Se você semear muito, você colhe muito. Se você semear pouco, você colhe pouco. E aonde você precisa semear? Em terra fértil. Você precisa semear no lugar onde você se alimenta, precisa semear no lugar onde a palavra é pregada, você precisa semear na vida de alguém que precisa, na vida de alguém que necessita, na vida de alguém que precisa de ajuda. Queridos, eu tenho falado muito lá com algumas pessoas no trabalho, se eu e você pararmos para olhar boletos e salários, nós não entregamos dízimo. Não entregamos. É simples. E eu outro dia escutei de uma pessoa no trabalho que ela falou assim para mim: esse salário que eu recebi, eu não consigo pagar nem a fatura do meu cartão de crédito. E eu fiz algum comentário lá, que eu não lembro direito o que foi, que eu falei alguma coisa que eu já tinha transferido o meu dízimo. Ela falou assim, e eu não consigo nem, isso aí eu não consigo nem pensar em fazer. Eu falei para ela, é por isso que você vai continuar não conseguindo pagar o seu cartão de crédito. É simples. Simples assim, irmãos. E eu vou falar para vocês aqui o seguinte, às vezes a gente, para a gente terminar, a gente pensa muito assim, poxa, a maioria dos irmãos aqui, maioria não, mas alguns, irmão Martins mora um pouco mais distante, Nivaldo e a pastora Rita moram um pouco mais distante, pastor Moisés um pouco mais distante,
O Pablo está morando na terceira etapa, Pablo? O Pablo é relativamente perto, eu moro um pouco mais distante. A gente depende de carro para vir. Minha família é grande, esposa, uma penca de filho, né? A gente depende do carro. E muitas vezes, não foram poucas vezes, a gente pensa assim, poxa, mas ir lá, gasolina, a gasolina está tão cara, e tá, de fato, mas isso, aquilo, poxa, o culto de quinta-feira, vamos só no domingo, vamos só no domingo de manhã, se a gente for no domingo de manhã, a gente vai no domingo à noite, e durante muito tempo, eu relutei às vezes comigo, com essa questão, e um dia conversando com a Juliane falou assim para mim, meu bem, olha só, a igreja tem 2 cultos oficiais, quinta e domingo. É a oportunidade que nós temos de estar com os irmãos, de buscar o reino, de ouvir uma palavra, de cultuar a Deus. E se nós começarmos a fazer isso com frequência, sem se preocupar, Deus vai ver a motivação do nosso coração, vai ver que nós estamos fazendo aquilo para agradar ou para buscá-lo, e Deus vai suprir aquilo que a gente precisa. A palavra do Senhor diz, para mim e para você, busca primeiro o reino e a sua justiça, e deixa o resto comigo. E eu comecei a experimentar, irmãos, algumas experiências de um dia eu estar no trabalho, com o carro parado lá na porta do trabalho, na reserva, e eu falar assim, meu Deus, hoje é quinta-feira, como eu vou para o culto? Eu não queria pegar o cartão de crédito, botar gasolina no cartão, porque aí a gasolina era mais cara, e depois pagar o cartão. Como que eu vou fazer? E eu tenho um rapaz lá, ele não trabalha comigo, mas ele presta serviço para a empresa a qual eu trabalho. Ele é bombeiro hidráulico, pedreiro, faz tudo. E um tempo atrás, ele mora lá para os lados de Viana, e toda vez que ele precisava emitir uma nota fiscal, irmãos, para entregar para um condomínio, um serviço que ele tinha feito, ele tinha que ir lá na prefeitura de Viana, emitir a nota fiscal. Eu falei, rapaz, faz o seguinte, compra um computador, você tem uma filha em casa, bota lá um computador, uma impressora lá, bota sua menina lá para fazer esse negócio para você. Minha menina não quer saber de nada não sei o que, então faz o seguinte, próxima vez que você for na prefeitura, você vai lá e fala para o cara assim, eu quero o meu login e a minha senha de acesso, e você me passa, e eu vou emitir as notas para você, para te ajudar. Muitas das notas que ele emite são de condomínios que a empresa que eu trabalho representa, e a gente ali mesmo já pega aquela nota, já entrega no setor financeiro, o setor financeiro paga para ele, beleza, show de bola. E sempre que ele precisava, ele me ligava, emite a nota tal para mim, condomínio tal, o serviço foi tanto, o valor é tanto, beleza, está emitida. E às vezes de alguns outros condomínios que não tinham a ver com a empresa que eu trabalho, entregava a nota para ele entregar em outra administradora ou em outro condomínio, e para ele fazer as coisas dele. Viu que isso aí, meu irmão, não foi uma e nem 2 vezes que eu lá preocupado, aí ele me ligava, eu falei, fala filho, tudo bom? Ei, beleza, o que você quer? Tá precisando de alguma nota? Não, você tá onde? Você tá na empresa? Eu falei, tô, vem aqui embaixo aqui que eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, fala aí cara, o que foi? Não, vem cá, toma aqui, o que foi? Não, toma aqui, pra você comprar uma galinha. Ele fala assim, toma aqui pra você comer uma galinha lá, comer um negócio. Me dava R$50, R$100, R$30. Foi muito desse dinheiro que eu parava no posto de gasolina, botava a gasolina no carro e vinha para o cultuar a Deus. Nunca pedi nada para ele, nunca fiz isso com interesse dele me dar alguma coisa em troca, mas sempre que eu estava no sufoco, sem um tostão no bolso, ele aparecia do nada, entre aspas. Deus mandava ele lá e falava assim, aqui, eu vou dar um negócio aqui para você. Eu falei, opa, fala aí, toma aqui, você botar uma gasolina lá, para você fazer não sei o que, para fazer isso. Muitas das vezes, quando eu estava com gasolina do carro, isso foi o que me socorreu de ir no mercado comprar lá uma fruta para os meninos, que não tinha fruta em casa, não tinha uma banana, não tinha aqueles meninos comem igual nossa, misericórdia. Eu estou pensando quando tiver o tamanho do Mateus do Moisés, meu Deus do céu. Os meninos comem, tá? Eu falo pra você não, pra vocês não.
E Deus, meu irmão, me salvou muitas vezes através desse cara, desse rapaz. Você olha para ele assim, você não dá nada para ele. Ele anda de chinelo, camisa rasgada, bermudinha, porque faz o serviço nos condomínios, mas ele pode até não entender, ele pode até não conhecer, mas ele não faz isso só comigo não, ele faz isso nos condomínios, faz com um, faz com outro, faz com não sei quem, dá para um, abençoa o outro, ajuda um, ajuda o outro. Meu irmão, não tem um dia que aquele cara não tem trabalho, não tem um dia que não tem serviço para ele. Tem dia, tem mês que ele tem que rejeitar serviço, porque ele não consegue dar conta. E foi através dele que Deus me